Olá, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Como que você está hoje? Tranquilo, tudo na paz? Eu espero que sim. Eu espero que você esteja sendo abençoado. Eu espero que você esteja recebendo as palavras do Senhor e aumentando a sua fé com essas palavras, edificando a sua fé com essas palavras. É o que eu espero em nome de Jesus. Que Deus venha trazer bênção sobre a sua vida, através das meditações, através dos ensinos, através das palavras que vêm de encontro àquilo que nós necessitamos, aquilo que nós temos necessidade naquele momento. Que Deus possa estar te abençoando constantemente, o tempo todo, a você, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Amém? Diga uma coisa, você é uma pessoa muito ocupada? Eu tenho certeza que é, né? Muito ocupada, a luta do dia a dia, a correria, o trabalho, né? As coisas de casa, os afazeres, cuidar dos filhos, se é que você tem filhos. É muita ocupação, é muita coisa, é muita correria no dia a dia, muita coisa para resolver, muita coisa para fazer, muito ocupado o tempo todo, correndo de um lado para o outro, e muitas vezes não obtendo aquele resultado que você espera que tenha, né? Que a gente espera, a gente planeja o nosso dia, a gente fala, olha, hoje eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, e eu tenho que resolver aquilo, aquela conta no banco, eu tenho que passar em tal lugar, tem que fazer. E muitas vezes a gente chega no final do dia e fala, meu Deus, eu corri tanto, e parece que não deu tempo de fazer tudo aquilo que era necessário, de resolver tudo aquilo que era necessário. E eu queria te perguntar uma coisa também. Será que nessa correria do seu dia a dia, será que nesse tempo que você tem de correria, fazer isso, fazer aquilo, os planejamentos, pagar isso, pagar aquilo, correr atrás, resolver, fazer, será que você tem um tempo de ficar sozinho na presença de Deus? Será que você acha um tempo para se colocar diante daquele que é a prioridade na sua vida? E que muitas vezes, se você se colocar na presença dele logo no início do seu dia, talvez você não tenha que fazer tanta correria, talvez você não tenha que se desgastar tanto, talvez você não tenha que correr tanto, planejar tanto e chegar no final do dia e não ter os seus objetivos alcançados, as suas tarefas feitas a contento. Sabe por quê? Eu vou te falar por quê. Porque tudo está debaixo da potente mão de Deus. Porque Deus está no controle de tudo. Porque muitas vezes a gente planeja as coisas no nosso dia, a gente planeja as coisas na nossa vida e a gente exclui Deus. A gente deixa Deus de fora. A gente não chega para o nosso Pai, para o nosso Deus e fala para Ele assim, Pai, eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que resolver isso aqui. O que o senhor acha? Como que o senhor acha que eu devo fazer? Sabe, tem um texto na palavra de Deus e que eu acho muito tremendo esse texto. Ele nos diz que em Provérbios 20, no versículo 24, ele fala assim: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como poderia alguém discernir o seu próprio caminho? Os nossos passos, a nossa vida, o nosso caminhar, eles são dirigidos por Deus. Deus já tem todos os nossos dias programados e escritos. Deus já sabe todas as coisas. Como que nós podemos entender que nós temos mais capacidade
de discernir, de criar, de projetar o nosso caminho e deixar Deus de fora? Como que a gente pode ter esse pensamento, vamos dizer assim? No livro de Provérbios também, no capítulo 16, no versículo 3, a palavra de Deus ela diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Sabe, esse trecho da palavra ele está nos dizendo para que a gente coloque todas as coisas que nós temos que fazer, primeiramente, diante de Deus. Consagrar a Deus significa, olha, entrega para Ele, fala, Pai, ó, eu tenho isso aqui para resolver. E a palavra de Deus nos diz que os nossos planos serão bem-sucedidos quando a gente entregar para Ele aquilo que nós temos que fazer. É interessante isso, né? O livro de Salmos, no capítulo 37, versículos de 3 a 7, ele fala assim: confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Ele deixará claro como alvorada que você é uma pessoa justa e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Você está vendo como a palavra de Deus ela nos ensina a entregar aquilo que nós temos que fazer nas mãos de Deus, confiar que Ele sabe o que é melhor para nós e esperar com paciência a resposta que Ele vai nos dar, as ações que Ele vai tomar. Agora, para tudo isso, para que isso aconteça, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter um tempo de comunhão com Deus. A gente precisa ter um tempo de ficar a sós com Deus, poder conversar com Deus, poder colocar para Deus aquilo que nós temos que fazer. Se nós não tivermos esse tempo com Deus, como que Ele vai poder nos dar a resposta daquilo que nós estamos precisando? Aí você vai falar assim, mas Deus não sabe de todas as coisas? Sim, Deus sabe de todas as coisas. Só que Deus nos deu uma coisa chamada livre-arbítrio. Nós temos a escolha de incluir Deus na nossa vida, nos nossos problemas, nos nossos planejamentos, ou excluir Deus e fazer as coisas como a gente pensa que deve ser. E enquanto nós não tomarmos essa decisão de incluir Deus nos nossos planos, no nosso planejamento, nos nossos problemas, Ele não vai tomar as ações. Ele não pode invadir o nosso espaço. Ele não pode botar o pé na porta e entrar. Quem faz isso não é Deus, é o diabo. O diabo é que invade. O diabo é que entra sem permissão. O diabo é que lança pensamentos ruins. É que lança dúvidas, falta de fé. Deus não. Deus, ele espera que você chame ele. Deus, ele espera que você, no seu tempo, na sua ocupação do dia a dia, que você tire um tempo para ficar a sós com ele. Deus, ele aguarda que você o chame para participar da sua vida. Ele não invade. Ele nunca vai invadir. É interessante que a gente vê uma coisa que acontecia com Jesus. Olha só, Jesus, o Filho de Deus, que veio a esse mundo, se tornou homem,
para passar por esse tempo na terra, fazer o seu ministério, a sua obra aqui na terra como homem. Olha só o que Jesus fazia, olha os costumes de Jesus. No livro de Marcos, no capítulo 6, versículos 30 a 32, nós lemos assim: Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinha feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. E Jesus lhes disse: Olha só, venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram no barco para um lugar deserto. Jesus, ele tinha o costume de se afastar, de pegar um tempo para ficar com Deus, de pegar um tempo para descansar, botar a cabeça no lugar, ver o que ele precisava fazer, parar, orar a Deus e falar: Pai, eu tenho isso aqui para fazer, o que o senhor acha? E Jesus fazia isso com os seus discípulos, ensinando para eles a necessidade de poder parar um tempo, se colocar diante de Deus, incluir Deus no nosso planejamento, no nosso dia, e falar: Pai, o Senhor tem a melhor maneira de eu resolver todas essas coisas. Então, Senhor, Pai, me ajuda a planejar o meu dia e me ajuda a descansar em Ti. É isso que Jesus está fazendo aqui com os discípulos. Sabe, muita gente, eles não tinham tempo nem para comer. E Jesus pega eles e fala: vamos parar um pouco, vamos ali para aquele lugar, vamos ficar ali um tempo num lugar deserto, vamos descansar um pouco. E a palavra nos diz que eles se afastaram no barco para um lugar deserto. No livro de Mateus, no capítulo 14, versículo 23, a palavra de Deus, ela diz assim: Tendo despedido a multidão, Jesus subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Jesus também tinha esse costume, se colocar num lugar sozinho, de preferência num monte, num lugar alto, aonde ele podia estar a sós com Deus, aonde ele podia conversar com Deus, aonde ele podia confabular e dizer: olha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ó, tem aqueles milagres, tem aquilo para fazer. Olha, tem que pregar a palavra em tal lugar, em tal lugar. E ali Deus dava direcionamento para as coisas que Jesus precisava fazer. E nós? Se Jesus precisava agir assim, se Jesus precisava ter um tempo sozinho com o Pai, e nós? Será que nós somos tão bons assim que não precisamos estar na presença de Deus? Será que nós somos tão bons assim que não precisamos nos colocar a sós com Deus e relatar a Ele o que nós pensamos em fazer? Será que você, em algum momento, diz para Jesus assim, diz para Deus assim: Pai, olha, tá chegando aí minhas férias, o que o Senhor deseja que eu faça? Qual o seu planejamento, Senhor? O que o Senhor acha melhor para eu descansar um pouco? Para eu fazer a tua obra, para eu estar mais perto de ti? Será que no nosso dia a dia nós encontramos tempo para estar a sós com Deus? Ou será que nós estamos ocupados demais para Deus? Será que nós só nos lembramos de Deus quando nós estamos passando por algum aperto, por alguma dificuldade? Nós precisamos criar na nossa vida o hábito de colocar Deus em todos os lugares da nossa vida, em todas as áreas, em todo o tempo. Nós precisamos criar o hábito de colocar Deus em primeiro lugar no nosso dia.
A primeira coisa que nós precisamos começar a criar o hábito de fazer, nem que isso nos leve a acordar um pouco mais cedo, orar a Deus, agradecer a Deus por estar vivo, passar um tempo com Deus lendo a palavra, nem que seja um versículo, mas que você possa ler e meditar naquela palavra e ver o que Deus vai falar com você naquele tempo, naquele período, naquela palavra da Bíblia, naquela porção que você está lendo. Qual tem sido o tempo que você tem dedicado a Deus? Sabe por quê? Porque quando você não inclui Deus no seu dia, as coisas vão se acumulando, elas vão se atropelando, elas vão sendo feitas de qualquer forma, porque nós não sabemos planejar aquilo que é melhor para nós. Nós não sabemos o que é melhor para nós. Nós não temos visão daquilo que Deus sabe, daquilo que Deus vê. A melhor coisa que nós podemos ter a certeza é que Deus já está no futuro. Deus conhece aquilo que vai acontecer no final do nosso dia. Se nós incluirmos Deus no planejamento do nosso dia, Deus já vai nos dar as estratégias para que nós sejamos bem-sucedidos no nosso dia. Se nós gastarmos tempo, ou melhor, se nós investirmos um tempo conversando com Deus logo no começo do nosso dia, nós vamos ver, nós vamos observar que nós vamos ter o nosso dia renovado, vai ser transformado. As coisas vão sair com mais leveza, vão sair com mais tranquilidade, vão se resolver. Nós vamos chegar nos lugares e as portas estarão abertas. Ao invés de você chegar num lugar, às vezes atarefado, às vezes com pressa, e você pegar aquela fila enorme, você vai chegar no lugar e bem na hora do seu atendimento a fila acabou. Você não acredita nisso? Pois eu te faço um desafio. Eu te faço um desafio. Experimente fazer isso uma semana que seja. Durante uma semana, essa próxima semana que se inicia, experimente colocar Deus como primeira opção, o seu primeiro compromisso do dia. Colocar um tempo com Deus. Colocar para Ele tudo aquilo que você vai fazer no seu dia, tudo aquilo que você precisa resolver. Ore a Deus pedindo para que Ele te dê sucesso nas coisas que você vai fazer. E no final da semana você compartilhe com a gente aqui nos comentários o que foi que aconteceu. Se a sua semana foi mais tranquila, mais proveitável, foi de maior sucesso, ou se não teve diferença nenhuma. Faça isso e você vai ver que a sua semana vai ser muito mais tranquila, muito mais agradável, muito mais produtiva. Porque Deus estará te dando estratégias de como você deve agir. Não seja ocupado demais no seu dia, a ponto de você não conseguir pegar um tempo para estar a sós com Deus. De preferência, os primeiros momentos do seu dia, quando você acorda. Não exclua Deus do seu planejamento, não exclua Deus do seu dia, não exclua Deus das coisas que você precisa fazer. A palavra de Deus, ela nos diz assim, no livro de Salmos, no capítulo 46, no versículo 10, a palavra de Deus, ela diz assim: parem de lutar, saibam que eu sou Deus.
Eu serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Deus, ele nos diz que nós não precisamos lutar. Nós podemos parar de lutar. Se nós colocarmos as nossas coisas diante dele, nós não teremos, as coisas vão se resolver de uma forma mais tranquila, sem precisar de tanta luta, de tanto desgaste. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Saibam que eu ajo a favor de vocês. É isso que essa palavra está nos dizendo. Isso não quer dizer que você tem que ficar deitado na sua cama esperando que as coisas aconteçam, não. Você vai à luta. Você vai sair, você vai fazer, você vai correr atrás. Só que antes de correr atrás, você vai colocar Deus em primeiro lugar no seu planejamento, no seu dia. E aí, sabe o que vai acontecer? Você não vai correr mais atrás, você vai correr adiante. As coisas é que vão correr atrás de você. É interessante quando a gente vê a mudança de atitude na nossa vida, elas vão surtir em nós a mudança que Deus quer que aconteça. A confiança, a fé que nós devemos ter em Deus. Acreditando que Ele age por nós, que Ele é por nós. No livro de Mateus, no capítulo 14, no versículo 23, a palavra de Deus ela diz assim: tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. E ao anoitecer, Jesus estava ali sozinho. Nós já lemos essa passagem e eu quero repeti-la de novo, para você entender que Jesus, sendo Deus, mas estando aqui na terra como homem, ele se colocava sozinho, orando diante de Deus, conversando com Deus, trocando ideias com Deus, para que o seu planejamento, para que as coisas que ele tinha que fazer, tivessem sucesso. No livro de Salmos, no capítulo 46, versículos de 1 a 3, a gente lê assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Deus é o nosso auxílio sempre presente na adversidade, na hora dos problemas, na hora da tribulação. Por isso nós não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela fúria, nós não temeremos, porque nós colocamos a nossa vida inteira nas mãos de Deus. Tudo está nas mãos de Deus. Então nós não teremos medo, porque Ele já nos deu a direção. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe aquilo que nós precisamos fazer. Então, que essa palavra hoje venha trazer a nós o entendimento de que Deus está no controle de tudo e que nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Nós precisamos colocar um tempo, escolher um tempo, marcar no tempo, um tempo para poder estar com Deus, para poder orar a Deus, para poder saber quais são os direcionamentos de Deus para nós no dia. O que nós temos que fazer, colocar diante dele, para que ele venha nos dar a direção de como é a melhor forma de resolver aquilo. Que essa palavra venha nos trazer o entendimento de que nós não podemos estar tão ocupados a ponto de não termos tempo para Deus, a ponto de não termos tempo para parar e ficarmos um pouco a sós com Ele, nem que seja para ficar quietinho, só descansando, como Jesus fez com os discípulos. Olha, vamos ali para aquele lugar deserto, vamos descansar um pouco.
nem que seja um tempo só para descansar e esperar que Deus recarregue as nossas energias para que a gente possa voltar para a batalha. Lembrando que nós não precisamos lutar, porque as nossas guerras Jesus já venceu. As nossas guerras Jesus já venceu. Se nós andarmos de acordo com aquilo que Deus tem para nós, nós viveremos uma vida muito mais tranquila, muito mais agradável, muito mais eficaz, muito mais produtiva do que se nós andarmos na nossa própria força. Amém? Glória a Deus! Não seja ocupado demais, de uma forma que você não possa ficar a sós com Deus. Tenha um tempo com Deus, de preferência os primeiros momentos do seu dia. Passe diante de Deus, conversando com Ele, colocando diante dele os seus projetos, os seus planos e as suas tarefas do dia. Você vai ver que, como o desafio que eu fiz a vocês, o seu dia será muito melhor, muito mais produtivo e muito menos cansativo. Glória a Deus! Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você puder e quiser, assine o nosso canal. Nos ajude a levar essa palavra muito mais longe. Nos ajude a fazer com que o YouTube distribua essa palavra a muito mais pessoas, para que elas possam também ouvir a palavra e aprender mais de Deus. Em nome de Jesus. Seja um missionário de Deus. Pegue essa palavra e envie para todos os seus contatos. Poste nas suas redes sociais. E permita que as pessoas que você ama ouçam a palavra de Deus também. Em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sua casa, sua família, aonde quer que você esteja, por onde quer que você vá. Seja você uma bênção. Pregue a palavra de Deus. Ajude outras pessoas. Em nome de Jesus. Abreijos para você. E até o próximo vídeo.